E aí, meu povo, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e também, né, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que vai assistir essa live depois, gravada. Então, já vamos começar porque eu sei que seu tempo é precioso e eu não vou desperdiçá-lo. Olá, olá, boa noite. Então, já vamos começar. Bom, só vou explicar para vocês rapidinho como é que vai funcionar, para vocês entenderem a estrutura da live de hoje. Então a gente vai começar com o conteúdo, depois a gente vai para a parte prática e depois eu vou falar para vocês os 3 presentes que eu vou dar para quem ficar comigo até o final. Na verdade, um deles, para quem estiver assistindo depois, vai ter essa chance também. Só vamos deixar bem claro que a gente vai falar sobre desejo de controle focando em relacionamentos. Então, tudo que eu for falando, você já vai projetando para a questão de relacionamentos, vai construindo o teu pensamento, já vai refletindo, já vai tentando aplicar, ver se faz sentido, tentando se identificar. Eu sei que quando fala assim, desejo de controle, as pessoas ficam meio assim, não, mas eu não sou controlador, eu não sou esse tipo de pessoa. Ouça primeiro, presta atenção e depois vê se de fato você não é controlador, porque às vezes a gente tem comportamentos controladores e não necessariamente ser uma pessoa controlador. Concorda? E aí você precisa sim cuidar desses seus comportamentos controladores, mesmo que você não seja uma pessoa controladora, certo? Então, o que seria uma pessoa com desejo de controle? Vamos primeiro começar pela definição. Uma pessoa com desejo de controle é alguém que sente que tem condições de controlar tudo à sua volta e por isso que ela vai tentar executar esse controle, que ela sente que ela dá conta de tudo e por isso que ela precisa estar sempre no comando da situação. Ou uma pessoa que sente que precisa, que tem uma necessidade de controle, ela sente que esse controle ele precisa acontecer. Então, são 2 aspectos diferentes. Pessoas que sentem que podem sim controlar tudo e por isso elas fazem, porque elas têm sensação de quando elas estão no comando tudo dá certo, e pessoas que sentem essa necessidade por algum outro motivo de que elas precisam controlar tudo. Aí, de repente, você pode pensar, mas como é que surge isso? Como é que uma pessoa simplesmente tem um desejo de controle? Vem do nada? Óbvio que não vem do nada, né? Toda a nossa construção, todas as nossas experiências, elas vão nos levando a diversos caminhos e a diversos comportamentos. Eu vou dar 2 exemplos de como pode ser construído um comportamento de um controlador, de um desejo de controle. Primeira situação, tá? São exemplos, não quer dizer que é só esses casos. Primeiro exemplo, uma criança que recebeu uma responsabilidade muito maior que a sua idade, por exemplo, que ela teve que começar a trabalhar cedo, que ela de repente precisou cuidar dos irmãos muito cedo por algum motivo, que precisou assumir um papel dentro da família que não o de filho, que não o de criança. Então esse peso muito grande pode sim construir uma personalidade controladora, porque ela teve que dar conta muito nova, então ela acabou desenvolvendo essa habilidade de dar conta e de querer dar conta de tudo. Então esse é um exemplo. Uma outra questão que também pode vir a desenvolver um desejo de controle é se em algum evento desta fase ela passou por uma humilhação muito grande, uma exposição muito grande, um momento que ela sentiu muita perda, muita vergonha, ela foi exposta indevidamente, né? Ela foi colocada numa situação de vulnerabilidade muito alto e aí a partir daquele momento aquela pessoa começou a pensar: não posso mais ser vulnerável. Então eu preciso estar à frente, eu preciso estar no controle para nunca mais passar por isso. Então são 2 situações que é importante você observar. O que leva uma pessoa ao desejo de controle não é por maldade. Porque quando a gente fala pessoas controladoras, a gente pensa num aspecto muito negativo, né? Uma pessoa manipuladora, uma pessoa maldosa. Até existem pessoas assim. Mas geralmente não é muito automático. A pessoa ela tem essa vontade de estar à frente, de controlar tudo, de dar conta de tudo. É automático, porque a vida dela levou a essa situação, a essa forma de sobreviver. Né? A nossa mente está sempre criando mecanismos para que a gente sobreviva.
Então, até os nossos comportamentos sabotadores são uma forma de manter a sobrevivência. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou explicar então por que o desejo de controle é autossabotagem, já que eu citei, né, essa palavra. Aí a gente precisa abrir um parêntese para entender o que é um comportamento sabotador. O que seria a autossabotagem? A autossabotagem não é tão óbvia assim, porque a gente sabe, fazer mal para nós mesmos, é você fazer algo, né, para se prejudicar. Mas nem sempre esse processo é consciente. Às vezes a gente toma algumas atitudes sem se dar conta, dando excelentes desculpas, excelentes justificativas, mas que por trás disso acaba nos prejudicando. Então a autossabotagem, ele acaba tendo essa capa de um pensamento bom, de uma intenção boa, mas que o resultado acaba sendo prejudicial para você e também, no caso do desejo de controle, prejudica as outras pessoas, prejudica os seus relacionamentos. E aí, quando você coloca o desejo de controle, você vai perceber que você vai dar desculpas para justificar esse pensamento. E eu vou dar aqui alguns exemplos de desculpas que nada mais são do que pensamentos. Nada mais são do que justificativas, do que motivos nobres, aparentemente, mas que por trás eles vão te prejudicar. Vou falar as frases e você vai pensando se faz sentido para você. Se alguma vez você pensou algo do tipo assim: as pessoas gostam e precisam que eu tome a frente. Então, por isso que eu tô sempre, sendo o primeiro, querendo liderar, querendo estar à frente, porque as pessoas gostam e as pessoas precisam de um líder. Então, por isso que eu tô sempre ali me prontificando. Outra coisa que pode passar na sua mente: se eu não estiver ali dizendo tudo que as pessoas precisam fazer, elas simplesmente não farão. Elas precisam que tenha alguém ali dando o norte, dizendo: você tem que fazer assim, fulano, você tem que fazer desse jeito, você tem que falar dessa forma. Porque se eu não fizer isso, as pessoas simplesmente vão ficar perdidas. Elas precisam que alguém direcione. Também é uma frase, nada demais, certo? Tá tudo bem em pensar dessa forma. Outra coisa, eu não sou controladora, eu sou uma líder. Eu não controlo ninguém, não manipulo, eu simplesmente estou ali à frente, liderando, direcionando. Também é ótimo, né? Pessoas líderes a gente precisa em qualquer organização, em qualquer relacionamento, é preciso, de alguém que seja líder. Então também é um pensamento que a princípio não tem problema nenhum, certo? E por último, se a minha ideia é melhor, por que eu vou insistir na ideia da outra pessoa? Se eu sei que a minha ideia funciona, para que eu vou ficar gastando o meu latim, com a ideia do outro? Também não é uma frase ok, não é uma frase, que não há problema nenhum. Se a tua ideia é melhor, para que a gente vai ficar perdendo tempo discutindo a ideia do outro? Então, esses pensamentos vão estar ali na mente do controlador. Não quer dizer que se você pensar assim, automaticamente você é um controlador. Não. Porque o problema não está na existência desses pensamentos. O problema não está aí. O problema é a forma com a qual você tenta alcançar esses objetivos. O problema não está na ação, o problema está na forma. E é aí que o grande perigo do desejo de controle mora. Porque ser líder, ter uma boa ideia, conduzir as pessoas no caminho, orientar pessoas, isso não é problema. O problema é que o controlador quer fazer isso de uma forma um pouco mais impositiva, sem muita chance para o diálogo, sem muito ouvir o outro. Sempre quando alguém dá uma ideia diferente, tu cruza o braço, fazer aquela cara de desprezo para a pessoa, aí a outra pessoa já fica meio na defensiva. E é por isso que isso é tão prejudicial para relacionamentos. E é exatamente por isso que é um sabotador, porque um sabotador dá excelentes justificativas, e é por isso que é tão difícil vencer. Porque se fosse tão óbvio, a gente largava fácil, não é verdade? Agora, se não é uma coisa tão óbvia, se não é uma coisa tão explícita, é mais difícil da gente reconhecer e é mais difícil da gente modificar. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante nesses processos. Gente, problemas de relacionamentos, campeão número 1 é problema de comunicação. Concorda comigo? Que os maiores embates que se tem nos relacionamentos de forma geral, com família, colegas de trabalho, é o problema da comunicação.
E uma comunicação efetiva não pode ter um ímpeto controlador, porque senão você está sempre impondo a sua vontade, você está sempre tirando o espaço do outro, né? Você está sempre anulando o espaço da outra pessoa. E relacionamento é dualidade, é conjunto, é uma via de mão dupla. E aí agora a gente vai tentar entender como que isso afeta diretamente os relacionamentos. Por que que o desejo de controle afeta diretamente? Porque a pessoa que tem desejo de controle, ela acha que vai conseguir controlar as suas ações e vai conseguir controlar as ações do outro. E numa primeira análise até pode ser verdade. Você faz com que os outros, né, obedeçam às suas ordens, cumpram as suas ideias, sigam, né, os seus direcionamentos, porém você não controla a reação das pessoas. E é aí que é a grande quebra dos relacionamentos. Você controla até a ação daquela pessoa, mas você não controla como ela vai reagir. A pessoa passa a te ouvir somente quando está na tua frente. Ela passa a fazer aquilo só quando você está olhando. Depois, quando você sai, ela volta a fazer o que ela está a fim de fazer. Porque não houve uma comunicação, houve uma imposição. E aí eu dei o exemplo da criança. A criança é assim. Você fala pro fulano não subir no sofá, ele não vai subir no sofá enquanto você estiver vigiando. No momento que você sair, o fulaninho vai subir no sofá. Por quê? Porque ali houve uma relação de imposição. Porque quem é controlador acha que tá tudo arrasando. Acha que tá todo mundo fazendo bonitinho, seguindo as suas ordens, tá tudo sob controle, mas não tá nada sob controle, porque as pessoas estão por aqui contigo. Elas não aguentam mais ouvir ordem. Elas não aguentam mais você fazer mimimi quando a tua ideia não é aceita. Então, elas ficam ali suportando até o momento. Aí chega uma hora que quebra o relacionamento, que desgasta, que a pessoa já não tem mais o ânimo de estar contigo, na tua presença. Então, isso vai desgastando, tá? Então, eu vou continuar aqui, vou responder algumas dúvidas. E aí, na hora da parte prática, eu vou passar essas técnicas para vocês identificarem e também para vocês treinarem, tá? E se por acaso também ficou uma outra dúvida que você perdeu o time de perguntar ou é muito comprida, você me chama no direct que aí a gente conversa, tá? Até porque senão eu acabo prolongando muito, aí ninguém quer assistir depois porque tá muito longo. Mas é assim, gente, conteúdo longo é assim mesmo. Então vamos lá. Alguém falou assim, ó, Camila, fala da importância de impor limites nos relacionamentos em geral. Aí você vai pensar, cara, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver. Por quê? O excesso de controle é problemático. A falta de controle nos relacionamentos também. E impor limites tem tudo a ver com controle. Na verdade, vai ter mais com autocontrole, né? Porque quem geralmente quer colocar limites ou não quer colocar limites é o controlador, né? Ele quer que o limite seja ele. A minha vontade, o que eu gosto, o que eu não gosto. O limite é esse. Passou disso, já tá ruim. E não é assim. Na verdade, quem tem que impor limites, obviamente, são as duas pessoas da relação, mas o comportamento que coloca limites é o comportamento do autocontrole. Porque o autocontrole é flexível. O autocontrole sabe ceder. O autocontrole sabe ouvir o outro, mesmo que aquilo ali ela não concorde, ela sabe ouvir sem rebater, sem ir pro confronto. Já o controlador não, ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ser contrariado. Então, um controlador que coloca limites, ele não coloca limites, ele é o limite, até onde incomoda ele. E é importante que você sempre observe se nos relacionamentos isso não está acontecendo. Se sempre tem alguém que tem que colocar a vontade dele à prova, se a contrariada não gosta, se a ideia dele não é seguida faz beicinho. Ou seja, essa pessoa está querendo controlar a relação, gente. Relação não tem controle. Tem mutualidade, né? É um equilíbrio. É bom enquanto os dois estão achando bom, tá? Então, como é que você vai colocar limites? É bem simples. Conversando, não é mandando indireta,
não é fazendo piadinha no WhatsApp, no Facebook, não é fazendo referência indireta para ver se a pessoa se toca. Gente, isso não é impor limites. Vou dar um toquezinho no fulano. Cara, é chegar e falar sobre. E eu sei que tem pessoas, se aquela pessoa é uma pessoa controladora, ela não vai querer te ouvir. E é por isso que existem abordagens diferentes. Existe a abordagem direta, que é você sentar com a pessoa, conversar, se ela é uma pessoa aberta ao diálogo, se é uma pessoa que sabe ouvir, né? E que às vezes não percebe, como eu falei, às vezes o ímpeto do controlador não é tão claro para ela, é muito automático, então às vezes ela não enxerga. E se você sabe conversar, não é chegar brigando, olha só, tá uma zona isso aqui, vamos conversar porque tá ruim, porque aí você afasta a pessoa, né? Você não vai resolver, você vai piorar a situação. Né? Uma forma é a abordagem direta, de sentar e conversar. E a outra forma, se é uma pessoa que tem muita dificuldade de ser confrontada, é você fazer uma abordagem de influência. O que é uma abordagem de influência? É você ter certeza de que, de fato, aquela pessoa tem esse comportamento. Aí você precisa observar muito e ir influenciando a pessoa. Não é mandando nem mudando, porque ninguém muda ninguém, né? Pessoas não mudam pessoas. Pessoas influenciam outras pessoas. Então, você vai influenciando. Mas como é que faz a influência? Lá no exercício, daqui a pouquinho eu vou te explicar como é que se faz isso. Vou te dar um exemplo, tá? Então, todo relacionamento precisa de limites. Mais uma vez, mas o limite é feito pelo autocontrole, não é pelo controlador, tá? O autocontrole é flexível, sabe ouvir o outro, sabe ceder. O controlador não. Ele sempre é a razão, ele é o limite, tá? Ficou claro? Se ficou alguma coisa confusa, só falar aí. Então, vamos correndo que o tempo tá avançando. E a outra questão que foi pedida para falar. Como fazer para ter esse autocontrole, né, que eu tô citando tanto, que é uma ferramenta tão importante, em situações totalmente improváveis, ou imprevisíveis, inesperadas, enfim, como, né, na hora do susto conseguir fazer o autocontrole funcionar. Bom, autocontrole, gente, é treino, tá? Autocontrole é treino. Claro que algumas pessoas já têm um autocontrole natural e beleza, e tem pessoas que não, que elas precisam aprender a se controlar, elas precisam treinar o autocontrole. Só que treino, gente, treino é treino, jogo é jogo. Você já conhece esse bordão. Você não pode treinar na hora do jogo, concorda? Você não pode exercitar na hora da corrida, você tem que fazer isso antes. Então, não adianta você não exercitar o autocontrole quando tudo está bem e esperar a bomba cair para aí você tentar exercitar. Não vai dar certo. E é por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo, porque quando eu já falei, porque quando me estressei, eu já explodi. Claro, porque você não está treinado antes. O que é o autocontrole? O autocontrole é saber adiantar a sua ação, é você estar preparado para a situação. Porque ninguém age por impulso em algo que já está pronto para fazer. Concorda comigo? Se você sabe nadar, pular na piscina não é nem um pouco surpreendente para você. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Como você tem que mergulhar, como você tem que dar abraçada, como você tem que respirar. Mas uma pessoa que nunca aprendeu a nadar, quando é jogada na piscina, ela entra em desespero. Ela faz qualquer coisa, ela faz tudo, ela não faz nada, ela grita, ela chora, ela engole água. Por quê? Ela não está treinada. Então não adianta querer exercer autocontrole sem saber nadar. Vamos fazer essa associação. Você tem que treinar antes para você sempre prever como se comportar. E é muito importante, gente, autocontrole não é evitar emoções. As pessoas confundem. Porque aí eu não fico brabo. Porque aí eu não fico ansioso. Isso não é autocontrole, tá? Autocontrole é você sentir a emoção e rapidamente administrar. O autocontrole tem muito a ver com o tempo de duração das emoções. Tem muito a ver com essa habilidade de fazer a emoção não prolongar no tempo, porque é isso que prejudica. É aquele sentimento ficar ali presente por muito tempo e você não saber muito o que fazer. Então, claro que eu poderia fazer uma live só sobre autocontrole. Se vocês se interessam, aí eu explico todos os fundamentos, porque aqui é um tira-dúvidas, tá? Não é fazer o conteúdo sobre autocontrole.
Mas duas coisas, tá? Que podem ajudar a fazer esse exercício, tá? Consciência emocional. Primeiro passo. E para muita coisa, tá, gente? Para muitas partes comportamentais, consciência emocional vai ser a chave. O que é consciência emocional? É você saber o que você está sentindo naquele momento. É você treinar, dar o nome para as emoções. É basicamente isso. Dar o nome para as emoções. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva? Eu estou frustrado? Eu estou ansioso? Eu estou triste? O que você está sentindo? Esse é o primeiro passo. Porque você só pode controlar o que você conhece. Concorda? Se você não sabe o que você está sentindo, como é que você vai administrar? Você precisa visualizar. É como se você fizesse um círculo. Como se o seu sentimento fosse, sei lá, né, uma coisa invisível, né, que você está tentando, aí do nada você usa, né, um laser que enxerga, não, viajando aqui, né, mas um laser que mostra o que é invisível. Aí você passa e pá! Aí você vê ali o que está acontecendo passando, você consegue identificar, sabe onde é que está, sabe o que é. Então, essa consciência emocional é o primeiro passo para o autocontrole. Saber o que você está sentindo, tá? Para aí, então, você conseguir administrar o sentimento. E cada sentimento precisa de uma administração diferente. Você lida com a ansiedade de uma forma, você lida com a tristeza de outra forma, você lida com a raiva de uma outra forma. E cada um desses sentimentos, né, exigem ferramentas diversas, que aí eu não vou conseguir entrar nesse mérito, tá? Existem diversas ferramentas. Inclusive nas mentorias eu acabo criando ferramentas para cada pessoa, né? Cada pessoa é um indivíduo, tem um contexto diferente. Então, com aquele caso, eu crio uma ferramenta só para aquele específico. Então, fica muito personalizado. Mas eu posso, de repente, produzir um material, fazer uma live só sobre isso para poder ensinar, de repente, algumas emoções, como ter um autocontrole com cada uma delas. Mas se você souber fazer o controle emocional, cara, você já vai estar à frente, sei lá, de 80% das pessoas. Porque geralmente as pessoas não sabem identificar suas emoções. Elas apenas vivem, vivenciam, deixam passar, criam mágoas, criam marcas e não tratam daquilo. Então, essa velocidade de identificar a emoção é muito importante. Beleza? Então, como ter um autocontrole em uma situação inusitada, sabendo o que você está sentindo? Aí você consegue administrar e lidar, inclusive pensar. Na verdade, porque quando a gente é pego de surpresa e não está preparado, o que acontece? Geralmente, sequestro emocional. Atualmente, ela é bloqueada. Ela está muito concentrada no lutar ou fugir, né? Na síndrome do predador presa. Então, ela vai muito para aquela parte primitiva. Então, você quase não pensa. Você acaba sendo muito reativo. Porque o teu cérebro está no modo sobrevivência. Então, quando você está preparado, você consegue lidar melhor. Tá? Só vou dar um exemplo. Só, de repente, se não ficou claro para alguém, por que não é ignorar o sentimento. Quando meu WhatsApp foi clonado, esse fatídico quinta-feira passada, na hora, quando eu me dei conta que o WhatsApp tinha sido clonado, gente, meu coração foi acho que a 200. Porque me deu um misto de frustração com um sentimento de engano, sabe? De que eu tinha sido manipulada. Porque eu já sabia quem tinha feito. Na hora eu me dei conta como é que tinha sido o processo. Inclusive eu fiz um stories explicando. E aí eu me dei conta de que eu tinha sido manipulada. Assim, ó, caí que nem um pato. Caí bonito. Na hora, assim, me subiu um fervo que se a pessoa estivesse ali na frente, eu acho que ia dar um soco na cara dela. Essa foi a minha primeira reação, aquele boom. Aquela explosão de sentimento. Aí eu pensei, calma. Tô com raiva, tô frustrada, mas eu preciso resolver. E na hora o autocontrole tomou a frente da situação. E aí, o que tem que fazer? Avisar as pessoas, fazer boletim de ocorrência, pegar provas, pedir assistência pro WhatsApp, e aí eu comecei, fiquei a tarde toda só resolvendo, não fiquei ali embolida no sentimento, ai, agora meu WhatsApp, minhas correntes, meus gifs de bom dia, os memes, tudo, perdi, né? Não, isso aí ficou para depois. Ação, o que eu tenho que fazer, qual é a prioridade, e aí eu comecei a agir, mas o sentimento, gente, veio, foi inevitável, mas durou, olha, se durou 5 segundos foi muito. Sinceramente, se durou 5 segundos foi muito, porque o autocontrole precisa assumir rápido. Lembra que eu falei que o tempo é muito importante? E foi exatamente o que aconteceu. Era preciso que o tempo fosse curto, eu vivesse o sentimento, assumisse,
mas vamos embora pra ação. E é isso que faz o treino ser tão importante. Porque se você não treinar, na hora que acontecer, você não vai nem saber o que fazer. Aí você fica totalmente perdido. Beleza? Então, vamos embora avançar, porque já o tempo passa muito rápido. Vamos agora para a parte prática. Vamos para a parte do exercício, do desafio. Tô precisando de uma mentoria urgente. Ó, amiga, vamos conversar. Vai abrir turma de mentoria em breve, tá? Mas é poucas vagas. Depois, mais à frente, quando estiver mais perto de abrir as vagas, eu explico como é que funciona, tá? Mas se quiser, já tem interesse, poucas vagas, aí eu já posso fazer uma lista de prioridades, tá bom? Desafio, tá? Exercício. Como é que a gente faz para essa jossa ir para a parte prática? Sair da teoria para a parte prática. Eu vou ensinar 2 técnicas e depois eu vou passar um exercício. Se vocês estão gostando, gente, você dá um coraçãozinho, porque eu gosto de coraçãozinho. Eu sou uma pessoa que ama um coraçãozinho. Então, se você tá gostando, se tá sendo legal, curte aí pra eu saber, porque às vezes você não quer comentar, mas só botar o dedinho ali, pra mim já é suficiente pra eu entender que vocês estão curtindo, tá bom? Então, vamos lá. Ai, obrigada, amo corações. Como saber se uma pessoa é controladora? Como é que você identifica isso rápido? Porque, né, tem muitas formas de identificar. Falei aqui de alguns comportamentos, talvez você não decore tudo. Mas como identificar de uma forma rápida? Claro que isso não é categórico, tá? Abrindo parênteses, não é categórico. Não é porque a pessoa respondeu da forma como eu vou dizer que ela é. Mas é um indicativo. Você, enquanto a pessoa está conversando, você de uma forma educada contrarie ela. Você contraria a pessoa e aí você observa a reação dela. Se ela fizer uma cara assim de que ela não gostou de ser contrariada, ou se ela acabou ficando um pouco agressiva, ou por que você tá falando isso? Não entendi porque você não gostou. Existe um sinal de que é possível que ela seja controladora. Mas é claro, gente, que vocês precisam falar direitinho. Não vai cortando a criatura no meio, nem sendo grosso, que aí também não dá pra te defender. Você educadamente fala assim, não concordo com isso. Ou eu penso diferente disso que tá falando. Ou acho que eu não vou aderir a essa ideia. Você contraria de uma forma ok e veja como ela reage. Se ela não gostou, se ela regalou o olho, se ela franziu a testa, expressão de raiva, né? Ou se ela ficou assim meio que surpresa e não gostou, por que você não gostou? Existe um sinal de que ela é um controlador, que ela não gosta de ser contrariada. Você liga a anteninha da TV aí. Aí você começa a observar mais vezes. Aí você dá um tempinho, faz isso de novo, e aí você vai observando pra ver se ela tem um perfil controlador. Porque geralmente, gente, pessoas controladoras não gostam de ser contrariadas. E nem gostam que os outros, né, depreciem, não deprecia, mas deixem suas ideias em segundo plano, em segundo lugar. Aí a pessoa te fala alguma coisa e fala, não, mas aquilo que o outro fulano falou, acho que faz mais sentido do que essa tua ideia. E se a pessoa reagir estranho, por quê? Por que a minha ideia não é melhor? Sinal de que essa pessoa pode ser um controlador. Beleza? Teste bem rápido, bem simples, tá? Só isso. Só contraria a pessoa de uma forma educada e veja como ela reage. Se ela ficar de boa ali, você não gostou? Por quê? Me explica. Tá de boa. Agora, se ela ficar meio armada, se ela mostrar as garrinhas, cuidado. Pode ser que essa pessoa seja controladora. E aí, tá, beleza. Você aprendeu a... Demora nada pra perceber. É verdade. Tem gente que reage rápido. E aí, pra você tentar identificar se você é um controlador, aí você não consegue aplicar em você, né? Você contrariar assim mesmo. Vai pra frente do espelho e fica se contrariando pra ver como é que você reage. Você pode fazer uma coisa bem simples também, uma outra técnica. Pergunta pra pessoas de sua convivência, pessoas que estão sempre contigo, sempre te ouvindo, da família, do trabalho, enfim. Aí você chega pra essa pessoa de boa e você pergunta pra ela, fulano, contrariar de uma forma educada é a melhor. Gente, tem como você contrariar sem ser agressivo, né? Dizer, não concordo, acho que eu penso diferente, né? Existem formas de boinhas de contrariar.
Pra testar se você é um controlador, se você tem, de repente, um perfil controlador. Você chega pra uma pessoa de intimidade que te conhece, que te observa, que tá ali contigo sempre, e pergunta pra ela assim, olha, eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria que você fosse bem sincero, tá? Pode falar do teu jeito, eu não vou ficar chateada, eu só tô tentando me conhecer melhor, aí você dá uma maciada, né, pra também não chegar no seco e assustar a pessoa. Aí você pergunta pra ela, explica pra mim como é que eu reajo quando eu sou contrariada. Aí você vai pedir a visão do outro. E aí você fica desarmado, pelo amor de Deus. Deixa a pessoa falar, não discute, mesmo se você não concordar com o que ela falou, na hora você só ouve. Seja um bom ouvinte. Regra de ouro. A pergunta que mais gosto de fazer é, será? Pode ser também, excelente. É uma forma bem delicada de você questionar aquela ideia. E aí você pergunta para outra pessoa, como é que eu reajo quando eu sou contrariada? Eu fico com raiva, eu fico de boa, e você espera a pessoa falar. Não, você geralmente só questiona os motivos, ou ela vai dizer, não, você ficar com uma cara horrível, tua cara já entrega que você não gostou. E aí, pelas respostas, você pode perguntar isso para mais de uma pessoa, porque é bom que você colha mais evidências. E aí você vai reunir e pensar, bom, se tá todo mundo falando que eu faço uma cara feia, que eu torço o nariz e que eu digo, não gostei do que vocês fizeram, fulano saiu do grupo, fico estressadinho, então temos um alerta. Pode ser que você também seja uma pessoa controladora, que não gosta de ser contrariado, que não gosta de ter suas ideias colocadas no plano B. Então você pergunta e ouve. Não discute com a pessoa. Depois você pensa se aquilo que a pessoa falou faz sentido, mas é tua reflexão, não é? Ali não é momento de DR, não é pra fazer DR, gente, pelo amor de Deus, não é DR, é só pergunta. Se a pessoa questionar, mas por que você tá perguntando isso? Aí você fala, não, que eu tô tentando me conhecer melhor, que eu tô tentando ver se eu sou uma pessoa controladora, e de repente você abre um espaço para diálogo que você nunca abriu antes. E aí, de repente, você vai dar uma oportunidade para alguém que é especial para você falar coisas que ela nunca teve espaço de falar. E pode ser um momento muito interessante. É um feedback voluntário, sem precisar tomar DR junto. Então, você pode abrir espaços muito importantes para relacionamento, para fortalecimento de relacionamento, para, de repente, para consertar algo que ficou mal entendido. Então, pode virar uma conversa muito legal, uma coisa muito produtiva, uma coisa que pode agregar um monte. E é uma coisa muito simples, gente. Comunicação é uma coisa muito simples. É simples, mas, ao mesmo tempo, é complexa e que carece de treino, né? Então, 2 perguntinhas. Pergunta pro outro, contrarie o outro, e pergunte para outra pessoa, né, como que ela enxerga você quando você se sente contrariado. Beleza? 2 coisas bem simplesinhas. Aí agora, uma ação. Uma ação que pode te ajudar. De repente você identificou, não, realmente sou uma pessoa controladora, faço no automático, não me dou conta, preciso dar uma treinada nisso. Como treinar isso? Tem também, gente, várias formas. Uma pessoa que nunca concorda poderia também ser controladora? Com certeza. Uma pessoa que nunca concorda, por que ela nunca concorda? Porque a opinião dela é melhor. Porque talvez na cabeça dela, ela quer se sentir sempre superior. Então, tua ideia não é boa o suficiente, teu pensamento não é desenvolvido o suficiente. Então, ela vai estar sempre te contrariando para te depreciar, para que a fala dela em seguida tenha mais valor. O que é uma péssima forma de conduzir uma comunicação, né? Se você não concorda com a ideia do outro, existem outras formas do que, né, esperar o diálogo acontecer para você contrariar. Você pode sentar com a pessoa e, olha, não, né, tua forma de pensamento é diferente da minha, fazer os alinhamentos de pensamentos. Porque às vezes você tem, eu não vou dar exemplo aqui para não polemizar, mas vamos supor que você tem um pensamento 100% oposto de um amigo seu, tá? E aí, quando vocês vão ter um assunto, por exemplo, política, tá? Mas eu não vou nem entrar no mérito, só vou citar o tema política. E aí vocês estão sempre assim, um contrariando o outro. Não, porque não é assim, porque não é assado, porque não é assim. Existe um conflito de relacionamento no sentido do diálogo, porque quando chega num determinado assunto vocês não conseguem, né, conviver em paz. Sempre há muita contrariedade de uma parte de outra. Não é ali no diálogo que vocês vão resolver isso. Vocês precisam parar
expor a opinião, o outro expor a outra, eu penso assim, você pensa dessa forma, a gente vai se respeitar. Deixa óbvio. O óbvio precisa ser dito sempre. A gente precisa tirar essa mania de que o óbvio não precisa ser dito. Não, gente, porque o que é óbvio pra mim pode não ser pra você. Então você precisa... Corre! Vou correr! Né? Você precisa sempre deixar claro. Relacionamento é diálogo, gente, é diálogo constante. Então, e se alguém, de repente, não é esse caso, uma pessoa tá sempre ali te contrariando, ela pode sim estar tentando, né, enfraquecer as tuas opiniões para que ela seja superior. E aí vai depender da relação. Se, por exemplo, é o teu chefe, o teu líder, pode ser que ele se sinta ameaçado por você, né, pelas suas boas argumentações, então ele vai estar sempre ali tentando, né, desvalorizar teu argumento, desvalorizar tuas ideias, justamente para você baixar tua autoestima, né, ficar inseguro e você não conseguir se desenvolver. Só um exemplo, tá? Mas claro que cada caso é um caso, tá? Mas é possível sim, com certeza. Uma pessoa que só contraria ser uma pessoa controladora pra ela estar sempre, né, com as melhores ideias e com as melhores opiniões. Bom, a ação, né? Uma coisa que pode te ajudar. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, você quer estar sempre ali, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, tem que ser dessa forma, uma ação que pode te ajudar, tá? Só um exemplo. A melhor forma de você fazer com que o outro colabore contigo é fazer com que o outro se sinta parte. E como é que é isso, né, traduzindo em português? Você precisa fazer com que a pessoa se sinta pertencente àquela tua ideia. Que ela se sinta como se fosse aquela ideia dela. E aí você vai pensar, tá, mas eu não entendi nada. Vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho muito... Não, eu vou dar um exemplo só, tá? Um exemplo tosco, tá, gente? Vamos de exemplo tosco, porque aí fica fácil de entender, tá? Não vamos entrar em momentos complexos, um exemplo toscão. E que você vai achar, assim, muito óbvio. Nossa, Camila, pra que esse exemplo? Mas é assim mesmo, mas aí na hora da prática não é assim que acontece. Vamos supor que você vai fazer uma viagem em grupo, tá? Com mais 2 casais. Sei lá, você, teu cônjuge, ou sei lá, uma galera, um monte de amigo, whatever, tá? E aí sempre dá as tretas, né? Porque cada um quer ir pra um canto, cada um quer fazer uma coisa, né? Coisas em grupo é sempre assim, né? Sempre muita divergência de opinião. E você que de repente tem um ímpeto muito controlador, você tem dificuldade. Você quer que todo mundo vá pra onde você quer, faça o que você quer fazer. E se não fizer do meu jeito, eu fico brabo e, né, saio do grupo. Então, como controlar isso? Como fazer com que as pessoas entendam sua ideia sem parecer que você está impondo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer ir para Santa Catarina, porque você adora praia. Aí o casal A quer ir para Gramado, porque eles amam, sei lá, a exposição de carros antigos, e lá tem, né, bastante. E o casal B quer ir para Porto Alegre, porque eles gostam de restaurante, lá tem restaurante de tudo que é tipo. Aí na hora da discussão de escolher o lugar, você não vai falar que você gosta de praia e por isso você quer ir para Santa Catarina. Você vai fazer uma pesquisa e tentar ver, né, o que tem em Santa Catarina que interessa o casal do carro antigo e o casal dos restaurantes diferentes. E aí você vai começar a ver uma pesquisa e aí você vai descobrir lá pelas tantas que, sei lá, em Laguna tem exposição de carro antigo o ano inteiro. E que, sei lá em Camboriú tem restaurante até vietnamita. Tem comida de tudo que tu imagina. E aí, na hora de discutir sobre as ideias, você fala assim, gente, olha só que interessante. Lá em Laguna tem exposição de carro antigo, que o fulano Beltrano adora, né? Ia ser muito bacana. E também ali em Camboriú, né, também tem, cara, tem até restaurante vietnamita. Até me embolei no exemplo, né? Então, sabe, a gente não faz uma rota por esses lugares que assim todo mundo vai num lugar onde agrada. O que vocês acham? Seria interessante. Você não cita a Bendita da Praia, porque você quer que aquelas pessoas sintam um desejo de ir para aquele lugar. E você tá facilitando, você tá incluindo todo mundo. E as pessoas vão dizer, nossa, realmente, nossa, agrada a todo mundo, né? E você nem falou da praia, que é o teu objetivo. Aí eles vão dizer, mas por que te interessa Santa Catarina? Porque a praia também é legal, então a gente, né, consegue, né, abarcar todas as ideias.
e aí tu vai lançar a ideia. Só que, uma observação muito importante, você nunca pode fazer isso com o objetivo de manipular pessoas. Porque se teu objetivo é manipulação, esquece, não vai funcionar. Porque você está trabalhando apenas no seu interesse. E esse exemplo que eu dei não é para trabalhar no seu interesse, é fazer com que o grupo se sinta parte. Não use nenhuma ferramenta, nenhuma técnica para manipular pessoas, tá? Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Isso é uma semente muito ruim que você planta nos relacionamentos, tá? Sempre faça tudo isso realmente com desejo de fazer com que o outro faça parte. Não é manipular para que o outro faça parte e você tirar vantagem. É realmente incluir a outra pessoa. Seja sincero. Seja realmente empático nesse sentido. E a empatia serve muito para isso que eu tô falando. Então, quando você consegue incluir a outra pessoa na tua ideia, ela se torna mais receptiva, gente. É quase que automático, porque quem é que vai negar algo que a agrada? Não é verdade? No máximo pode haver uma discussão sobre outros lugares, enfim, mas eu não vou entrar no mérito do exemplo, tá? Mas eu vou pedir para que vocês testem. Testem isso. Você pensa numa pessoa que de repente você tem muito esse choque de controle, você tá toda hora tentando, né, fazer com que tua ideia seja vista e aquela pessoa sempre entra em choque ou só faz na tua frente, não existe um diálogo. E aí você, né, no momento de uma ideia, alguma coisa que você quer discutir com a pessoa, faça ela ser parte, beneficie ela naquilo, mostre que aquilo ali é bom pra ela. E vê só se ela não vai fazer. E ela não vai fazer só na tua frente, ela vai realmente aderir àquilo ali. Isso é um gatilho, gente, é o gatilho da reciprocidade, mas não é manipulação, tá? Que isso fique bem claro, não é manipulação. Se tua intenção é manipular a pessoa, esquece. Esquece o que eu falei e esquece tudo, você está precisando rever os teus conceitos. Isso se aplica muito no mundo dos negócios, se você, de repente, né, tem seu próprio negócio, você que lida com muitas pessoas, né, como fazer uma venda, né, como convencer as pessoas sem ficar compra, porque vendedor chato, a gente já tem bastante, né, pessoas que são extremamente indelicadas e não sabem oferecer seus produtos. Você precisa despertar um desejo no outro. E isso nos relacionamentos é essencial. Você cria prazer do outro estar ali contigo. E sem embate, sem briga, sem discussão. Você tá ali. E se tua ideia não for aceita, cara, tudo bem. Aprenda também a ser receptiva às ideias das outras pessoas. Porque às vezes a gente quer que nossa ideia seja aceita, mas não sabe ouvir a ideia do coleguinha. Gente, nenhuma ideia é uma má ideia. Pensem nisso, porque cada ideia é dita sobre um ponto de vista diferente do teu. Talvez a ideia do outro te pareça, assim, absurda, tipo, ridícula. Mas você não tá enxergando pela ótica do outro. De repente, no contexto de vida, na história de vida para aquela pessoa, aquilo ali faz total sentido. E é por isso que tem tanto embate de relacionamento. Pensa, por exemplo, eu não sou assim, só Dom Quitute. É verdade, a Raquel não é assim, ela é uma excelente vendedora. Ela faz você provar, comer, né, o biscoito dela pra aí você ver que é bom, aí você compra, porque realmente é muito bom. Aproveitando já fazendo um marketing pra Raquel, que tem produtos excelentes. Ela realmente vende muito bem porque ela não impõe nada. Então você precisa fazer com que a pessoa faça parte daquilo ali. E por que tem tanto problema nos relacionamentos? Porque as pessoas vêm de visões diferentes. E aí quando elas vão se chocar, cada uma quer impor a sua visão, sem enxergar o lugar do outro. Então a gente quer... Aí é o total falta de empatia, né? Que todo mundo pede tanto, mas ninguém quer praticar. Seja empático comigo, mas eu não vou ser contigo. Então a empatia, ela precisa fazer com que você enxergue e aí você se torne receptível à ideia, mesmo que seja diferente, gente. Mesmo que seja diferente, não se fechem, porque é aí que começa a desgastar relacionamento. Eu tô falando de relacionamento mesmo, tá? De pessoas que importam. Não tô falando de fulano que você conheceu, de que você discute na internet. Não tô falando disso. Tô falando de pessoas que importam pra você, sua família, seus colegas de trabalho, seus líderes, né, seus filhos, pessoas que importam, que você realmente precisa dar o seu melhor. E eu sei que mesmo que a pessoa tenha um desejo de controle, ela tá dando o melhor dela. Eu sei disso. Ela não tá fazendo por maldade.
Ela tá ali para ela, esse desejo de estar à frente é o melhor, porque eu preciso ajudar, porque eu preciso conduzir as pessoas precisam de um líder. Eu sei que é genuíno. Mas pensa se de repente tá bom para você, mas pode estar ruim para o outro. E é por isso que enxergar os gatilhos de controladores é tão importante para restabelecer relacionamentos e mantê-los saudáveis, tá? Então lembrem dos 2 testezinhos, né, de só contrariar a pessoa, ver como ela reage, depois perguntar para alguém como que você reage quando é contrariado, e o terceiro desafio de fazer a pessoa ser parte da sua ideia, para que assim você consiga aderência e não só uma obediência imposta. Beleza, gente? Meu Deus, o tempo está voando e eu já vou finalizar. Se você ficar com dúvida, gente, me chama no direct, a gente conversa depois. Pessoal que já fala comigo tá acostumado, a gente dialoga ali no direct tranquilo, tá? Vamos pro presente, porque eu sei que é legal. Gente, 3 presentes, tá? 3 presentes. Primeiro presente. Eu primeiro vou explicar o que é, depois eu vou dizer qual é a regra, tá? Não fica desesperada aí, não. Primeiro presente, eu vou dar 1 hora de consultoria gratuita, tá? Sobre esse tema ou sobre outro, enfim, que tem relacionado ao meu trabalho. Eu vou dar 1 hora de consultoria, a gente vai marcar, a gente vai sentar, a gente vai conversar, tá? E, além disso, eu vou te acompanhar nesses exercícios que eu propus. A gente vai marcar data e hora, tu vai fazer, tu vai me dar o feedback e a gente vai conversar sobre os resultados. Então, eu vou fazer isso com 2 pessoas. Depois vou passar a regra, tá? Como é que faz para isso acontecer. Então, eu vou dar 1 hora de consultoria para cada uma dessas pessoas e vou fazer um acompanhamento pessoal desses exercícios. Vou explicar direitinho, dar exemplo, ajudar a construir e acompanhar os resultados, tá? Para as 2 pessoas. Depois, para outras 3 pessoas, né? Eu vou fazer o acompanhamento pessoal das tarefas, tá? Desses exercícios, desses 3 exercícios. Mesma coisa. Perguntar data e hora, pedir feedback e ver resultados para 3 pessoas, tá? E aí, o outro presente que é para todo mundo, quem não conseguir essas 5 vagas e quem assistir depois, assistir a live gravada também vale. Que é o quê? Que é todo o material escrito, tudo que tá na live resumido, esquematizado. Eu já estou fazendo isso. Só que vai ser um PDF bloqueado, tá? Não é assim, entra, baixa e tchau. Você vai precisar do código da palavra-chave, que só vai saber quem está na live, tá? E a palavra-chave desse PDF é autocontrole, que é uma das ferramentas que nós estamos aqui. Então, você vai conseguir abrir esse PDF com a palavra autocontrole, tá? Esse é a palavra-chave para abrir o PDF. Agora, para conseguir os prêmios, tá? As 2 primeiras pessoas que mandarem um eu quero, vai ser as pessoas que vão ganhar a consultoria. Depois, as 3 pessoas seguintes na ordem, né, seriam 5 que colocaram o eu quero, vão ganhar o acompanhamento pessoal. Beleza? E depois, todo mundo que mandar o eu quero depois dessa ordem, vai receber o PDF, eu vou enviar, você vai botar a palavra secreta e você vai abrir. Só que o eu quero não é aqui na live, vai ser lá no direct, porque eu sei que às vezes a internet falha e a pessoa não consegue digitar, aí depois fica injusto. Então eu vou encerrar a live e você vai mandar lá no direct eu quero. Eu vou pegar a ordem das pessoas, das mensagens e vou dizer, ó, você ganhou a consultoria, você ganhou o acompanhamento do exercício, você ganhou o material por causa da ordem. Tá bom, gente? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Semana que vem a gente vai ter lives, a gente vai repetir bônus, talvez iguais ou diferentes, não sei. E a gente vai dar uma continuidade nos temas sobre sabotadores comportamentais. Beleza? Então, gente, tchauzinho. Fiquem com Deus e muito obrigada por ficarem comigo até o final. Beijo!